Bom dia. Bom dia porque eu estou gravando de bom dia. Eu sou da empresa Fox, Rafael, sou diretor financeiro. Nós somos do grupo 1, se eu não me engano. É o grupo que tem 10 regiões, tem uma equipe a menos. Bom, vamos lá. Fazer um resumo geral do que a gente optou por levar a empresa. No primeiro momento, a gente pensou em fazer um estoque just in time, conversando todo o grupo junto, como a gente sempre fez. A gente optou por não fazer empréstimo em nenhum período, sendo que a gente tinha um caixa positivo, não tinha necessidade, e tomar decisões passo a passo conforme iam vindo os períodos, não fazendo a longo prazo, no máximo médio prazo. Isso nos atrapalhou um pouco, principalmente na parte do estoque, porque a gente não teve medidas muito assertivas em relação ao estoque. Isso interferiu diretamente tanto no nosso mercado interno quanto no externo, né, o que abriu margem para nossa concorrência. Então, no primeiro período, a gente optou por dar 5% de desconto à vista. Nós produzimos 6.120 peças, foi a mais do que a demanda. Nós tivemos uma compra compulsória de R$ 216. O nosso resultado acumulado foi de 30.236. O nosso ativo médio foi para R$ 860.581 e a gente ficou na sétima posição. Fizemos uma compra para o próximo período, algumas coisas à vista, outras a prazo. E no segundo período nós mantivemos os 5% de desconto, produzimos 6.060 peças, foi dentro da demanda, mantivemos os 5%. Aí o nosso resultado acumulado foi para R$ 68.182. O nosso ativo médio foi para 1.030.000, com R$ 910. O nosso caixa foi para 132.828. Tivemos hora extra e ficamos na sétima posição, como já havíamos ficado no período anterior. Porém, nesse segundo período, nós produzimos 1.500 peças a mais, numa demanda de 4.500, o que nos gerou um preço muito elevado na questão de estocagem para o período 3. Só para retrazer um fato importante, no período 1, nosso preço de venda foi de R$ 81,99, enquanto o nosso custo foi R$ 57,07. Com 5% de desconto, isso jogou o nosso markup lá para baixo. Já no segundo período, nosso preço de venda foi 95, mantivemos 5%, como eu falei anteriormente, e o nosso preço de custo 63,04 centavos. Isso na questão unitária. Já no terceiro período, a gente optou por colocar uma propaganda mais na região 10, tiramos os 5% porque o mercado estava retraído e botamos o prazo para 15 dias. Demos férias e nisso o nosso caixa foi para R$ 101.257, nosso ativo médio foi para R$ 1.075.614. Nosso resultado acumulado subiu para R$ 76.436 e nós obtivemos uma máquina a mais para o período 4. Até esse momento, e depois se repete no quarto período, a nossa empresa sempre teve um passivo circulante menor que o ativo circulante, ou seja, o nosso capital de giro líquido sempre foi positivo. Então, financeiramente, a nossa empresa ela sempre foi sustentável. Já no quarto período, a gente tinha alguma coisa do estoque do terceiro período, que a gente fez isso justamente para ter para essa demanda de 60% e não correr o risco de fazer a compra compulsória. A gente acabou não fazendo. A gente produziu a menos da demanda, porém a gente jogou todos os nossos preços a R$ 110, né, com um custo de produção de 61,52, ou seja, foi o nosso maior markup até então. A gente tirou 5%, deixou só o pagamento à vista. Reduzimos nosso custo de produção e de último a gente pulou para sexto colocado. O nosso caixa ele ficou em 110 com 60
com R$ 60, o nosso resultado acumulado foi de 15.861 e o ativo médio de R$ 1.021.000. Perdão, o nosso caixa foi de 11.060, ou seja, foi o nosso menor caixa até então. Porém, como o nosso markup ele estava o mais alto até então de todos os períodos, isso fez com que o nosso resultado médio acumulado e o nosso ativo médio desse uma subida boa e nos colocou na sexta colocação. A questão do nosso, principalmente, dois pontos que eu vejo que nos deixou muito para trás e que de fato mexeu com o mercado interno e externo, foi a questão do nosso estoque, onde a gente não soube trabalhar muito bem nos primeiros períodos, e isso abriu uma margem para que as outras empresas tivessem uma vantagem muito grande em relação a nós. E o nosso markup em relação ao nosso preço de venda para o custo de produção. Quando a gente conseguiu alinhar isso e entender que era aí que estavam os nossos problemas, a gente conseguiu dar um upgrade na nossa empresa e ficar bem colocada, e fez com que a gente se recuperasse. Então, esses dois pontos são os principais que eu acredito que a gente tenha pecado no início e que influenciou diretamente tanto no mercado interno quanto no externo. Então, agora é esperar os outros períodos, continuar trabalhando e ver o que a gente consegue fazer. Muito obrigado e nos vemos no trabalho escrito dos últimos períodos.